Muito boa noite. Começa agora a última edição do Jornal 10 para esta semana. Vamos conhecer as manchetes. Comunidade cabo-verdiana em Macau está bem, diz o delegado do Cabo Verde, junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau. Combustíveis ficaram mais caros no país a partir da meia-noite desta sexta-feira. Fórum São Vicente recebe fórum sobre qualidade de serviço público e ambiente de negócios. Comissão Eleitoral caniana pede calma à população perante novas eleições. EUA, tempestade Harvey, danificou cerca de 100 mil casas. Síria, Bashar al-Assad desloca-se a uma festa muçulmana fora de Damasco. Vamos agora à atualidade nacional. O Ministério da Saúde e da Segurança Social realiza na próxima segunda-feira 4 uma reunião para, entre vários propósitos, apresentar a situação epidemiológica do paludismo na praia, referente ao ano 2017, analisar o plano de intervenção e discutir as propostas de interferência. Segundo a VOA, já são cerca de 137 casos de paludismo na capital do país. A comunidade cabo-verdiana em Macau, segundo Nuno Furtado, delegado do Cabo Verde naquela região administrativa, está bem, mas durante a passagem dos 2 tufões viveu-se momentos de pânico e muita agitação. Está previsto para este fim de semana mais uma tempestade com uma intensidade menor, mas é preciso acautelar sempre a questão da segurança. Os tufões Rato e Pakhar, respectivamente, assolaram a região administrativa especial de Macau há cerca de uma semana. No total, contabilizaram-se 10 mortos e 250 feridos, sem contar com enormes danos materiais ainda por avaliar. Nenhum cabo-verdiano, segundo Nuno Furtado, delegado de Cabo Verde, junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, foi atingido fisicamente. Em entrevista à Tivérias, este diz que após a passagem do tufão Rato, entrou imediatamente em contacto com alguns estudantes que o informaram que estavam bem, apesar do susto que apanharam. Disse ainda que trocou mensagens com vários cabo-verdianos residentes em Macau que iam assegurando que estavam bem. Assegurou também que manteve conversas com a embaixadora em Pequim, que se mostrou muito preocupada com a situação passada em Macau. Em Macau estão cerca de uma centena de cabo-verdianos, sendo 50% estudantes e os demais são profissionais, entre médicos, advogados, engenheiros e professores. Em agosto, a quando da passagem dos 2 tufões, chegaram cerca de 26 novos estudantes cabo-verdianos que se juntaram aos outros que ali já se encontravam em estudos, aponta Nuno Furtado. A partir desta sexta-feira, 1º de setembro, está prevista pelos serviços de meteorologia e geofísica e também pela AccuWeather a tempestade tropical Mauer em ascensão, que ameaça trazer mais uma rodada de chuvas, inundações e ventos prejudiciais para o sudeste da China, incluindo Hong Kong e também Macau. A nossa fonte aproveita para recomendar aos cabo-verdianos em Macau e aos que estão em Cabo Verde que devem seguir as orientações passadas pelas autoridades e obedecer as instruções dos serviços de meteorologia, que a cada hora vão comunicando a evolução das depressões que vão passando pela região de Macau, com vista a garantir a segurança das pessoas. Neste caso, a comunicação deve fluir, as autoridades devem comunicar em variadas línguas. Há um aplicativo móvel que aconselha a todos os cabo-verdianos a usarem nos seus telefones, que é um aplicativo que dá e garante todas as informações relativas ao tempo. Por isso, aconselha a todos os cabo-verdianos que têm familiares em Macau a usarem estes meios de comunicação e inteirarem dos familiares, podendo também aconselharem os seus filhos que estão ali em estudos. Segundo a AccuWeather, a chuva, o vento e os mares aumentarão ao longo da costa de Guangdong no sábado e no domingo à noite perto de Macau. No entanto, as probabilidades são ao longo da costa de Guangdong neste sábado e domingo à noite perto de Macau. No entanto, as probabilidades são contra a depressão, com tempo suficiente para se fortalecer em um tufão. Macau cumpriu ontem, 31 de agosto, uma semana desde a passagem
ao do devastador tufão Rato, a primeira tempestade a fazer vítimas mortais desde o El-Ain em 1983. Neste momento, a vida na região de Macau tende a regressar à normalidade, desde os serviços, os estabelecimentos comerciais e de ensino. O preço dos combustíveis teve um aumento generalizado a partir da meia-noite desta sexta-feira, com destaque para o gás butano, que registrou um aumento considerável, anunciou a Agência de Regulação Económica, ARE. Os preços de combustíveis, com destaque para o gás butano, ficaram mais caros a partir das 0 horas desta sexta-feira, de acordo com os dados divulgados pela Agência da Regulação Económica. Os novos preços máximos de combustíveis divulgados indicam que a gasolina passa a ser vendida por 103 escudos por litro, o gasóleo normal passa a custear 86,5 por litro, o gasóleo para eletricidade será vendido a 71 escudos por litro e o gasóleo marinho a 59,70 por litro. Já o gás butano sofreu a maior subida e passa a ser vendido a granel por 126,20 escudos por quilo, sendo que as garrafas de 3 kg passam a custear 360 escudos, as de 6 kg passam a ser vendidos por 757 escudos, as de 12,5 kg passam a ser vendidos a 1.577 escudos e as de 55 quilos a 6.940 escudos. A mesma fonte indica que na base desses aumentos está a subida dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais, que registraram uma subida generalizada durante o mês de agosto, com destaque para o gás butano, que registrou um aumento considerável com repercussão no mercado nacional. Os novos valores de preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados em Cabo Verde vigoram de 1 a 30 de setembro de 2017. O Ministro do Desporto, em substituição do Ministro da Saúde, recebeu na manhã desta sexta-feira uma equipa médica do Hospital Materno-Infantil da província de Sichuan, China, que se encontra no país para ministrar a formação de técnicos na área da gino-obstetrícia. Fernando Elísio Freire recebeu um grupo de médicos da China que se encontra desde agosto no país para dar apoio técnico nas diversas áreas da saúde, especificamente no projeto de desenvolvimento da saúde materno-infantil, assim como ministrar formação e realizar intervenções cirúrgicas ginecológicas, acompanhadas do PCL Hospital Agostinho Neto, Júlio Andrade, que sublinha a importância desta cooperação. É uma cooperação muito boa, devemos salientar que é uma cooperação com mais de 35 anos. Tem uma equipa permanente em Cabo Verde que dá assistência médica na área de cirurgia, ginecologia, ortotraumatologia e também a via de acupuntura e anestesia. Portanto, é uma cooperação muito boa e importante para Cabo Verde. Portanto, essa cooperação é mais na área da formação dos ginecologistas e também dos enfermeiros que trabalham na área de ginecologia, que tem uma componente em Cabo Verde e outra componente na China. Júlio Andrade fala no reforço do pessoal na área de ginecologia obstetrícia, sendo que neste momento está consolidado. Contudo, precisa de mais médicos e enfermeiros no departamento. Em termos de instalação, já tem equipamentos diferenciados, equipamentos tecnologicamente avançados, tem uma equipa muito boa. Portanto, é um setor que, felizmente, no hospital é um setor consolidado. Precisa de reforço de mais pessoal, quer médicos, enfermeiros e outros profissionais, formar equipas. Portanto, é um setor que, felizmente, funciona relativamente bem no hospital. Pediatria, anestesia, cirurgia geral são algumas áreas que pretendem reforçar mais com esta cooperação. Sublinha-se que no passado 25 o Hospital Agostinho Neto recebeu da cooperação chinesa um conjunto de equipamentos de videolaparoscópica que permitem fazer cirurgias minimamente invasivas nas mais diversas áreas, facilitando as atividades cirúrgicas.
A Ilha de São Vicente recebe na próxima terça-feira o Fórum sobre a Qualidade de Serviço Público e Ambiente dos Negócios, que tem como objetivo principal proporcionar um espaço de debate e recolher subsídio para a mudança de atitudes e a formatação de uma administração pública focada nos clientes e nas empresas. Segundo uma nota de imprensa, o Fórum Qualidade de Serviço Público e Ambiente de Negócios tem como objetivo principal colocar no mesmo espaço de discussão os dirigentes superiores da região norte e os demais serviços para recolher subsídios para a mudança de atitudes e a formatação de uma administração pública focada nos clientes e nas empresas. De acordo com a mesma fonte, este exercício pretende elevar a qualidade dos serviços prestados a patamares cada vez mais próximos das expectativas da sociedade civil, contribuindo assim para a mudança do paradigma da administração pública cabo-verdiana, de modo a ser mais aberta, transparente, competitiva e com respostas atempadas ao setor privado. Ainda os desafios da máquina pública cabo-verdiana, nomeadamente quanto à modernização, descentralização, fomento da transparência e confiança, despartidarização, bem como os critérios de rigor e profissionalismo, serão temas apresentados pelo Ministro das Finanças, Olavo Correia. A 21ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde, FIC, esgotou todos os stands 5 meses antes da sua realização, com cerca de 120 expositores, garantiu a administração da mesma. A 21ª edição da FIC, cujo lema este ano é Cabo Verde, o hub para a África Ocidental, puxa pela integração de Cabo Verde na costa ocidental africana, afirma o administrador da FIC, Gil Costa, salientando que a organização está a efetuar uma aposta forte na possibilidade de trazer também empresários e instituições parceiros da sub-região. Os números em relação à FIC 2017, cujas inscrições esgotaram no mês de junho, devem rondar os 120 expositores que irão ocupar 230 stands. De acordo com a Infopress, Gil Costa destaca a grande presença de empresas cabo-verdianas na edição deste ano, as quais cada vez mais querem marcar presença nesta plataforma de negócios que é a FIC, mas sublinhou que o objetivo é trazer o máximo de nacionalidades. O administrador confirma as presenças de Portugal, o principal parceiro comercial de Cabo Verde, empresários da Espanha, do Brasil e de uma série de outras nacionalidades que irão chegar à feira através dos visitantes profissionais. Para além da exposição de produtos em stand, as duas feiras abrem ainda espaço para encontros e, paralelamente, decorrerão apresentações técnicas, palestras e painéis de debates alusivos a cada um dos lemas das respectivas feiras. O município do Porto Novo, Santo Antão, é um poço de problemas a nível laboral, com trabalhadores massacrados, submetidos a contratos precários de trabalho, denunciou hoje o secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão. Depois de vários encontros com os trabalhadores nesta ilha, o secretário do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, Carlos Bartolomeu, denuncia os contratos precários de trabalho naquela ilha a laborarem 10 horas por dia, sem férias e sem cobertura da segurança, a usufruírem salários baixos do estipulado pela lei, garante o secretário citado pela Infopress. Acrescenta que, para além disso, os trabalhadores não têm cobertura médica e medicamentosa. Assim, insiste na necessidade do governo criar nesta ilha representações da Inspeção-Geral do Trabalho e da Direção-Geral do Trabalho para levarem as instituições públicas e privadas em Santo Antão a cumprirem a legislação laboral. O governo já informou que, para já, não está nos planos do Executivo a criação de representações da Inspeção-Geral do Trabalho e da Direção-Geral do Trabalho em Santo Antão, por uma questão de custo, prometendo, porém, reforçar a presença na ilha dos inspectores de ambas as instituições, segundo a mesma fonte. A seleção cabo-verdiana de futebol jogou hoje com a África do Sul, às 17h30, no Estádio Nacional, a contar para a fase de apuramento para o Mundial de 2018 na Rússia, e os cabo-verdianos não deixaram de dar o seu apoio aos Tubarões Azuis, falando da importância que essa partida representa para o país.
A Seleção Nacional de Futebol ainda está a correr atrás de pontos para liderar o grupo D de qualificação africana para o Mundial 2018 na Rússia, com o objetivo de tentar realizar o sonho de um dia participar numa Copa do Mundo. No entanto, alguns cabo-verdianos falaram hoje sobre o assunto. De um valor bastante elevado, levando em conta que eu não perdi 12 jogos, já hoje já é tudo ou nada. Não tem que dar ganho, não tem que dar ganho para morrer, é ganho ou ganho. Tem que ganhar para morrer. É um orgulho para nós, nação cabo-verdiana, pai. Ele apresenta uma grande coisa para nós, nosso objetivo para não ganhar, para não chegar na Copa de África. Mundial, para não chegar Mundial. Então é sempre especial para nós que cabo-verdiano, tem que ser um orgulho para toda a seleção do nosso jogo. Embora se fraco não sei, mas que motiva as pessoas a campo, mas nós que Cabo Verde acho que não deve bem, independentemente disso. Para morrer, se cresce fraco, mas é o que não tem. A seleção é aquela, então é aquela que não tem conforme aquele batido que chega onde não crê. Não, está apresentando, vamos dizer, mais avançado, mais conhecido no país fora, né? Para morrer, ao ver quanto mais você julga, isso você ganha. E dentro de fora, sabendo que você ganhando, foi uma coisa meio chata. Outros não conseguiram esconder o seu desejo e sonho de um dia ver os Tubarões Azuis a representar o país numa Copa do Mundo, afirmando que quem liga, com força, dinheiro está para frente. Será que o próximo jogo ali, o de hoje, vai ser grande jogo. Espera que está para frente. Que ela está gravando para nós. Você está achando que a Caveira passa também Mundial? Está passa sim. Agora não tem força para jogar jogo hoje pela Mundial. Está a sentir força. Que ele é o maior desejo, que ele é um desejo de qualquer um de nós cabo-verdianos que espera, mas hoje para não ver aquele apoio, 13º para não ver em peso. A nós se não ver, mas não estou conseguindo pinchar nos Cabo Verde para frente. Cabo Verde ainda não pontuou neste grupo D, tendo perdido os 2 primeiros jogos. A esperança é ver a Seleção Nacional de Futebol conseguir o apuramento para o Mundial 2018, que irá ter lugar na Rússia. Vamos à África através das manchetes. A Quênia, Supremo Tribunal anula resultados das eleições presidenciais realizadas em julho e que deram a vitória ao atual presidente Uhuru Kenyatta. Líderes da oposição celebram decisão. A República Centro-Africana, presidente Faustin Archange Touadéra, inaugura a instalação prisional em Bossambélé, remodelada para abrigar violadores dos direitos. A Camarões foram libertados ativistas anglófonos detidos por protestarem, isto depois do presidente Paul Biya ordenar a Tribunal Militar que retirasse as queixas. A Serra Leoa, o governo monta campos provisórios para milhares de pessoas que ficaram sem casa após o deslizamento de terras a 14 de agosto. Líbia, na capital Trípoli, líbios imigrantes celebram o Eid al-Adha, também conhecido como o Festival do Sacrifício. Depois da África, vamos ao mundo também com as principais manchetes. A Quênia, apoiantes da oposição celebram nas ruas de Nairobi depois do Supremo Tribunal de anular a eleição que deu vitória ao presidente Kenyatta e ter ordenado novas eleições em 60 dias. Índia ruiu um apartamento de 6 andares em Mumbai e matou pelo menos 34 pessoas. Ucrânia e separatistas apoiados pelo Kremlin tentam acordo de cessar-fogo que coincida com o início do novo ano escolar. Líbano, movimento xiita Hezbollah manifesta-se em Baalbek para assinalar a sua segunda vitória contra jihadistas do Estado Islâmico na fronteira libanesa-síria. A Camarões, ativistas detidos em protestos do ano passado sobre o tratamento igual foram libertados depois do presidente Paul Biya ordenar a um tribunal militar que retirasse as acusações contra eles. O presidente da Comissão Eleitoral do Quênia pediu hoje calma aos cidadãos diante das novas eleições que deverão ocorrer em 60 dias, depois do Supremo Tribunal de Justiça ter anulado o sufrágio de 8 de agosto.
De acordo com o Tribunal, a Comissão Eleitoral do Quênia cometeu irregularidades durante as eleições que afetaram a integridade do processo eleitoral. O presidente do organismo eleitoral admitiu que alguém tem de assumir a responsabilidade pelos erros cometidos, embora por enquanto tenha descartado a sua demissão, convidando ainda o Ministério Público a investigar e a processar qualquer membro da Comissão Eleitoral que tenha atuado ilegalmente. O Supremo Tribunal de Justiça anulou a reeleição do atual presidente queniano, Uhuru Kenyatta, tendo ordenado a convocação de novas eleições num período máximo de 2 meses. Esta decisão é a resposta ao recurso interposto pela oposição, que desde o dia da eleição vinha denunciando irregularidades no processo eleitoral, que qualificou como uma fraude. O candidato da oposição, Raila Odinga, alegou que os votos eletrónicos tinham sido pirateados e manipulados a favor do presidente Uhuru Kenyatta, que ganhou um segundo mandato com mais de metade dos votos. O governo de Moçambique anunciou nesta sexta-feira a proibição da importação de carne de vaca, de cabrito, porco e ovelha proveniente da África do Sul devido à eclosão de um surto de febre aftosa no país vizinho. A proibição abrange também a importação deste grupo de animais para a criação ou abate em Moçambique, diz Florência Cipriano, chefe do Departamento de Epidemiologia do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. De acordo com o Ministério da Agricultura, o surto de febre aftosa foi detectado a 24 de agosto na província de Limpopo, mas só veio a ser reportado ontem. As autoridades moçambicanas dizem que vão intensificar as medidas de fiscalização do movimento e trânsito de animais, produtos ao longo das principais fronteiras moçambicanas. Moçambique é um dos principais consumidores de carnes produzidas na vizinha África do Sul. O setor informal é o que contribui para parte considerável das importações e prevê-se uma redução da oferta nos próximos dias. Uma nova intempérie na América do Norte. Desta vez trata-se da tempestade Lídia, que se formou no Oceano Pacífico, provocando chuvas e ventos fortes no oeste do México. Os ventos atingiram os 65 km por hora. Em Los Cabos, na Península Mexicana da Baixa Califórnia, 1.400 pessoas abandonaram as casas como medida preventiva. A intempérie afetou também a capital. A acumulação de água na sequência das chuvas torrenciais causou a abertura de um enorme buraco na caixa da cidade do México. Por precaução, o aeroporto da capital mexicana foi encerrado durante algumas horas. Entretanto, há uma intempérie a caminho das Caraíbas. A tempestade tropical Irma, formada perto de Cabo Verde, é a 9ª da temporada no Oceano Atlântico. Cerca de 100 mil habitações sofreram danos causados pela tempestade tropical Harvey nos estados norte-americanos do Texas e Louisiana, anunciou esta quinta-feira a Casa Branca, acrescentando que irá pedir acessos aos fundos de emergência nacional. O assessor de Segurança Nacional e Antiterrorismo da Casa Branca indicou hoje durante uma conferência de imprensa que os fundos de emergência do governo têm liquidez, mas anunciou que a Casa Branca vai pedir financiamento adicional. No entanto, no caso do furacão Sandy em 2012, que chegou às costas de Nova Jersey, em Nova York, embora com menor impacto do que o Harvey no Golfo do México, o Congresso aprovou uma ajuda adicional de 600 mil milhões de dólares para a recuperação. Os peritos citados pela agência de notícias espanhola EFE assinalaram que o Fundo de Resposta a Desastres Naturais da Agência Federal de Gestão de Emergências, atualmente com 2.200 milhões de dólares, vai esgotar-se rapidamente, dada a magnitude dos danos. O número de vítimas mortais direta ou indiretamente relacionadas com a tempestade tropical Harvey subiu para 33 na noite de quarta-feira ou para hoje, com a descoberta de mais 10 corpos face aos 23 anteriormente reportados. O presidente sírio Bashar al-Assad realizou esta sexta-feira uma rara deslocação para participar numa oração da festa muçulmana Eid al-Adha, a decorrer na província com o mesmo nome. Desde que há 6 anos teve início a guerra na Síria, Assad abandonou a capital do país poucas vezes, mas este ano
Face ao sucesso militar do Exército, já surgiu em zonas como Hama ou oeste do país. A deslocação a este local reveste-se de simbolismo por ser na região de onde o grupo islâmico auto-intitulado Estado Islâmico foi expulso pelo exército sírio e pelo seu aliado xiita Hezbollah na semana passada. A televisão estatal mostrou o presidente sírio sorridente e aclamado pelos seus partidários dentro da mesquita. O conflito, com cada vez mais intervenientes, está fragmentado o território e causou mais de 330 mil mortes e milhões de pessoas deslocadas. Desporto no Jornal 10, vamos a isso. Ezequiel Garay e Nico Gaetan surgiram como hipótese do reforço para o Benfica depois de terem sido associados ao Clube da Luz nas últimas horas antes do fecho do mercado de transferências. De acordo com o jornal A Bola, apesar de ter hipótese de contratar os dois jogadores, o Benfica entendeu que seriam investimentos demasiado elevados e preferiu não avançar para a contratação de ambos. Além disso, explica a mesma publicação, o Benfica entende que os jogadores à disposição de Rui Vitória são suficientemente bons para lutar pelo inédito pentacampeonato. A seleção portuguesa de futebol venceu as Ilhas Faroé por 5-1 no grupo B da fase de apuramento para o Mundial 2018. Cristiano Ronaldo foi o homem do jogo ao apontar 3 golos, 2 deles na primeira parte. Apesar das fragilidades claras no conjunto nórdico, o intervalo chegou com Portugal a vencer pela margem mínima. Baldvinson reduziu ao minuto 38. Portugal abriu o placar ainda aos 3 minutos. Bernardo Silva foi à linha de fundo e cruzou para Cristiano Ronaldo no segundo poste. O camisa 7 acertou de bicicleta sem chances para o guarda-redes. O segundo chegou de um penalti. O mesmo Cristiano Ronaldo bateu com categoria no ângulo esquerdo e ampliou a vantagem. As Ilhas Faroé chegaram a diminuir com uma bomba de Baldvinson que calou o estádio do Bessa, mas nada que assustasse Portugal. O terceiro veio após João Moutinho acionar Cristiano Ronaldo na área pela esquerda. O astro viu William Carvalho livre de marcação, que desviou de cabeça para o fundo da baliza adversária. Em seguida, William Carvalho devolveu o favor com passe açucarado para Cristiano Ronaldo limpar o marcador na área e bater com tranquilidade no canto direito. O quinto veio no fim. Cristiano Ronaldo recebeu na área pela direita e bateu cruzado. Faroé cortou mal e deu uma assistência para Nelson Oliveira na pequena área que só teve que empurrar para o golo. Portugal revalidou o título de campeão do mundo de hóquei em patins em sub-20 ao vencer na final a Espanha por 2-0. Gonçalo Nunes e Gonçalo Pereira apontaram os golos da equipa das Quinas, que conquistaram assim o terceiro título consecutivo neste escalão. No Mundial Feminino, também disputado em Nanjing, na China, Portugal garantiu o 7º lugar com uma goleada por 26-0 aos Estados Unidos. A Argentina não foi além de um empate a 0 bolas na deslocação a Montevideo para defrontar o Uruguai na 15ª jornada da qualificação da zona sul-americana para o Mundial 2018. Marcos Acuna, reforço do Sporting neste último defeso, foi titular na Argentina, ao passo que o companheiro da equipa, Sebastián Coates, ficou sentado no banco de suplentes do Uruguai ao lado de Max Pereira do Futebol Clube de Porto. Com este resultado, o Uruguai segue no 3º lugar na classificação, a Argentina permanece em 5ª posição, que obriga a passagem por um play-off de qualificação. Acompanhem a reposição das manchetes. Comunidade cabo-verdiana em Macau está bem, diz o delegado do Cabo Verde, junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau. Combustíveis ficaram mais caros no país a partir da meia-noite desta sexta-feira. Fórum São Vicente recebe fórum sobre qualidade do serviço público e ambiente de negócios. Comissão Eleitoral Caniana pede calma à população perante novas eleições. EUA, tempestade Harvey, danificou cerca de 100 mil casas. Síria, Bashar al-Assad desloca-se a uma festa muçulmana fora de Damasco.
Por ora, terminamos o Jornal 10 desta sexta-feira. Continuação de um excelente fim de semana. Até a segunda-feira.